Bom, jovens, aqui estamos para continuar aquele primeiro vídeo em que nós estávamos estudando essa função racional, e já descobrimos algumas coisas aqui, o comportamento da função em termos dos sinais, que antes do meio ela é positiva, entre meio e 4 ela é negativa e a partir do 4 ela é positiva. Então já dá uma ideia, né, que para cá ela vai estar sempre aqui em cima e aqui nesse intervalo vai estar sempre aqui embaixo. E para esse lado ela vai estar, não sei como é que é, vai ser positiva, né? Mas precisamos saber o que acontece quando fazemos os valores de x decrescer infinitamente e quando fazemos os valores de x crescerem infinitamente, né? Isso se dá através do limite, né? Então vamos fazer o limite quando o x tender a mais infinito. Aí você vai ver o que acontece para esse lado aqui, né? O que acontece com o gráfico da função. Depois vamos avaliar o que acontece quando o x se aproxima de 4 pela direita e quando o x se aproxima de 4 pela esquerda, tá bom? Muito bem. Então aqui nós temos limite da função, aí você vai lembrar da aula, quando nós vimos limites no infinito, o que nós fizemos lá. Mas a gente repete aqui, não tem problema nenhum. Nós temos limite, a função é dada por 2x menos 1 e no denominador x menos 4, tá certo? Quando x tende a mais infinito. Daí você põe x em evidência aqui, o maior grau da incógnita, né, da variável, maior grau da variável, só que como só tem x, você põe o x em evidência. Então você vai ter limite, vou colocar aqui para baixo, tá bom? Acho que está dando para ver aí. Tá, né? Eu estou com dificuldade de arranjar uma posição aqui. Limite, aí você põe x em evidência no numerador, vai ficar o quê? 2x dividido por x, 2, menos 1 dividido por x não tem jeito, né? 1 por x, tá bom? Mesmo no denominador, x dividido por x dá 1, menos 4 dividido por x, 4x. Isso quando x tende a mais infinito. Agora o detalhe, eu vou lembrar aqui, que nesses casos, tanto faz você tomar x para mais infinito como para menos infinito, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que quando o denominador cresce muito ou decresce muito, ou seja, x tende a mais infinito ou a menos infinito, a fração vai tender a zero, né? Aqui vai a zero e aqui também vai a zero. O que gera como consequência que sobra só 2 e 1, porque no final das contas você vai cancelar x por x também, né? Então ficou limite, esse aqui ficou limite de 2 no numerador, sobre 1 no denominador, quando x tende a mais infinito. E aí não resta outra, limite da constante é ela mesma, 2 dividido por 1, 2, tá certo? Isso nos diz que quando você avançar com x infinitamente, o gráfico da função vai se aproximar de y igual a 2, tá bom? Então vamos lá no gráfico, já dá para a gente ter uma ideia, né? Então significa que o 2 vai ser uma assíntota horizontal, olha só, apareceu assíntota horizontal, tá bom? Então você sabe que aqui a partir do 4, tá dando para ver aí? A partir do 4, o gráfico da função é sempre positivo, tá? Aqui o 4 está aqui, ó, 4, que está o meio, né, que são os pontos estratégicos aqui nesse exercício. A partir do 4 é tudo positivo. Então, se esse camarada vai se aproximar de 2, quando x for para mais infinito, ou então ele vai fazer ou assim, ou ele vai fazer assim, vai se aproximar infinitamente do 2, né, tá certo? Vai ser uma coisa assim ou assim. Quem é que vai determinar isso? Quando você calcular o limite aqui pela direita do 4. Agora você já sabe também que quando o x tender a menos infinito, vai acontecer a mesma coisa, a conta é a mesma, essa razão vai para zero, essa vai para zero, e também você vai ter limite
da função quando x tende a menos infinito igual a 2, tá bom? Então vou só falar assim, analogamente, aí você faz a continha, analogamente, vírgula, o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, também é igual a 2, tá bom? Então aqui é 2 e aqui também é 2, tudo bem? Ou seja, no gráfico da função, ela vai se aproximar infinitamente de 2 aqui para a esquerda, quando o x decrescer infinitamente, ou por aqui. Provavelmente vai ser por baixo, né? Porque ele é negativo aqui entre 0 e 4, lembra? Entre 0 e 4 a função f vai ser negativa, então ela vem daqui, acho que vai ser por baixo, né? É mais evidente. Bom, então vamos lá. Agora vamos ver o que acontece quando x se aproxima de 4 pela direita, tá bom? Então a gente escreve assim, limite, acho que está bem posicionado, tá, né? Limite da função quando x tende a 4 pela direita. Isso aqui não significa o 4 positivo não, tá? O positivo está bem aqui. O sinal do número é aqui. Esse aqui é uma notação para dizer que você está se aproximando pela direita, por valores maiores que 4. 5, 4,5, 4,1, 4,01, tá? Por ali pela direita. Então, o que vai acontecer? Aí você olha, aqui que eu estou falando que facilita essa análise no diagrama, né? Porque quando você vê que quando você se aproxima de 4 pela direita, os valores da função são valores positivos, né? Então você anota isso aqui. Você vai se aproximar de 4 pela direita, a função vai se aproximando de zero, né? Melhor, perdão. Ela vai se aproximando de nada, né? Porque não existe o valor da função aqui no 4, tá? Mas ela se aproxima por valores positivos, né? Então, deixa eu ver como é que a gente vai pensar nisso aqui. Você tem assim, ó, limite, aí é melhor pensar nas duas, no numerador e no denominador, né? 2x menos 1 é o numerador, a função do numerador, e a função do denominador é x menos 4, quando x tende a 4 pela direita. Aqui nós já sabemos que quando x se aproxima de 4, quer seja pela esquerda ou pela direita, a função vai para zero, né? Esse denominador vai para zero. Mas quando x tende a 4 pela direita, deixa eu fazer a análise aqui, pela direita, significa que você vai ter os valores do denominador, vão ser positivos. Você está se aproximando de zero, estou olhando o denominador aqui, tá bom? O x menos 4. Os valores de x menos 4 vão ser positivos quando você se aproxima de 4 pela direita. Então eu indico isso aqui. Esses valores vão ser positivos, tá? Nessa nossa aproximação pela direita. E o que acontece com o numerador? Ora, o numerador, o 4 não é um ponto crítico, então é só substituir aqui, ó, 2 vezes 4, 8, 8 menos 1, vai dar o quê? 7, né? 7 é um número positivo, então você vai ter uma coisa aqui se aproximando de zero, tá? É melhor ter feito assim, ó, esse se aproximar de zero pela direita, né? Que é valores positivos, e esse se aproxima de 7. Aí nem precisa dizer que são valores positivos, não é? Tá certo? Então você tem uma coisa fixa no numerador, é a mesma análise daqui, ó. Uma coisa fixa do numerador aqui, que vai crescer infinitamente, a coisa vai para zero. Quando tem uma coisa fixa no numerador e o denominador vai para zero, isso vai para infinito. Então esse aqui é igual a infinito. Aí você resta saber definir se é mais infinito ou menos infinito. Só que aqui você já fez essa análise. O numerador é positivo, o denominador também. Mais por mais vai dar mais. Então, quando você se aproxima de 4 pela direita, os valores da função vão crescer infinitamente. Ó. Vão crescer infinitamente. Então, no gráfico vai acontecer o quê? Quando se aproximar do 4 pela direita, os valores vão crescer infinitamente, vão aqui para cima. Então você já sabe que ele vai crescer infinitamente, se aproximar dessa reta, e quando
Quando o x for para mais infinito, você está se aproximando de 2, né? De 2 aqui, tá certo? Quando o x vai para mais infinito, a função se aproxima de 2. Então, a curva vem se aproximar aqui. Vai ser uma coisa que vai estar mais ou menos assim. Vai ser uma espécie de vai ser uma hipérbole, né? Aqui. Bom, mas aí você precisa ver do outro lado como é que fica. Vamos ver o que acontece quando x se aproxima de 4 pela esquerda agora. Então, quando x se aproxima de 4 pela esquerda, fazendo análise, limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda. Aqui não é 4 negativo, é 4 pela esquerda. O 4 continua positivo. Só estou dizendo que eu estou me aproximando pelo lado esquerdo, ou seja, por valores menores, né? X está tendendo a 4 pela esquerda, fazendo análise de numerador e denominador aqui. Ora, o numerador não acontece nada de extraordinário, né? O numerador continua indo para 7, deixa eu usar continua indo para 7, se aproximando de 7, porque 2 vezes 4, 8 menos 1, 7, ou seja, valores positivos, né? Porém, o denominador, quando x tende a 4 pela esquerda, você olha aqui nesse seu esqueminha aqui, e você percebe que quando a função se aproxima de 4 pela esquerda, os valores do denominador são negativos. Então, dessa vez, quando você vai se aproximar de 0, porém pela esquerda, ou seja, vai ser negativo aqui. Então, de novo, você tem uma função que vai se aproximando de um valor fixo no numerador, o denominador se aproxima de 0 infinitamente, né? Então, isso aqui vai explodir para mais infinito. Tá bom? Quando o denominador se aproxima de 0 e tem uma coisa fixa aqui, ele vai para mais infinito. Resta saber qual o sinal do infinito, né? Então, mais por menos, menos. Aqui ficou menos, né? Tá bom? Então, no caso de se aproximar pela esquerda, aqui menos infinito. No caso de você se aproximar de 4 pela esquerda, os valores da função se aproximam de menos infinito, digamos assim, decrescem infinitamente. É melhor falar assim, né? Eles decrescem infinitamente. Ou seja, no gráfico, a tradução disso no gráfico é quando você se aproxima de 4 pela esquerda, a função vai se aproximar de menos infinito, ou seja, aqui para baixo, né? Vai decrescer infinitamente. Nós já sabemos que meio é um zero da função, né? Está escrito aqui, ó. No meio a função é igual a zero. Então, bem aqui no meio. Se esse aqui é 2, aqui é 1, aqui é meio, né? Bem aqui é meio. Tá bom? Meiozinho aqui. Tá? Aqui é meio. Aí no zero, o que que dá no zero? F de zero é o quê? F de zero, vamos calcular F de zero? F de zero é igual, está aqui a função, 2x menos 1, x menos 4. 2 vezes 0 é 0, dá menos 1. 0 menos 4 vai dar menos 1, dividido por menos 4, que no final das contas é 1/4. Né? Então, no zero, e vai dar um valor bem próximo aqui da origem. Eu não vou exagerar para poder... Então, já tem uma ideia do gráfico, né? Porque quando x decresce infinitamente, aqui, quando x decresce infinitamente, os valores da função se aproximam de 2 também. Então, quando x decresce infinitamente, os valores da função vão se aproximar de 2. Aí eu vou fazer uma figura que vai ser, não é a figura real, mas é o comportamento, digamos assim, a gente está descrevendo grotescamente o comportamento dessa função. Eu sei que ela passa aqui e vai para menos infinito. E aqui já tem mais ou menos o formato. É uma hipérbole, né? Quando nós tivermos derivada, aí a gente vai poder fazer um gráfico bem mais próximo do real, né? Mas esse aqui, eu acho, se você fizer aí num desses aplicativos de gráfico, você vai ver que é muito parecido com isso também, tá bom? Bom, o que nós concluímos aqui? Que aqui tem um ponto perigoso, né? 4, quando você se aproxima pela esquerda,
a sua grandeza que você está trabalhando vai explodir, né? Vai crescer infinitamente, muito rapidamente. Isso, por exemplo, falei, ilustrando aqui, se fosse, por exemplo, um circuito elétrico, isso descrevesse a corrente, então você vê que esse é um ponto perigoso, né? Quando você se aproxima de 4 aqui, a corrente pode rapidamente crescer e explodir o sistema, né? Explodir o circuito, tá bom? Isso é como seria numa aplicação prática, na área médica, por exemplo. Se você, se alguma medida lá, pressão, sei lá, alguma coisa do paciente vai se aproximando de 4, a pressão dele aumenta rapidamente, entendeu? São pontos perigosos. Quando você detecta isso, aí você, você tem condições de tomar uma providência e evitar um desastre, uma catástrofe, ou, né, no caso da área da medicina, que é mais dramático, até uma morte. Né? Então, essas são aplicações que você pode ter. No caso da economia, por exemplo, algum fator lá se aproxima de 4, aí o dólar dispara, por exemplo. Né? Então, isso tem muito a ver com todas essas aplicações. E volto a dizer aquilo que eu sempre digo. A matemática tem essa magia, né? Que o mesmo modelo se aplica a várias situações, a infinitas, a todas as áreas do conhecimento. Os gráficos são os mesmos, os modelos são os mesmos, as técnicas são as mesmas, mas as situações são diferentes. Né? E aí cabe a sua interpretação para aquele momento, né? Para aquela situação. Ok? Eu vou parar um pouquinho o vídeo e se tiver alguma coisa para concluir, vou concluir no terceiro vídeo, porque já passamos do tempo. Um grande abraço.